Oi, gente. No vídeo de hoje, a gente vai dar mais detalhes da questão desse caso da Fica Vivi. Eu tô aqui com a Yara e a gente tá com a página aberta aqui na nossa tela. O site Jus Brasil é um site jurídico que dá notícias de processos jurídicos que estão acontecendo, né? Algumas partes dos autos estão relatadas aqui nesse site do Jus Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu e a Yara vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui desse caso. Então vou ler um trecho dessa matéria do Jus Brasil. Há nos autos ainda outros indícios de desequilíbrio psicológico do casal guardião, como se depreende pelos documentos juntados, aí tem aqui as páginas, consistentes em cartões de vacinação, receituários médicos, prescrição de nutricionista e documentos escolares, datados de 2015 e 2016, nos quais consta o nome alterado da menor, inclusive com o sobrenome B, gravado de forma diversa da grafia do nome da família dos guardiões, ao alvédrio do casal, independente de deliberação judicial nesse sentido. Põe-se relevo que a grafia do sobrenome do casal foi retificada somente em 7 de novembro de 2017, conforme sentença transitada em julgado, e que ainda que houvesse sido alterado anteriormente, tal fato por si só não autorizaria a modificação do nome da criança. Tem um vídeo aqui no canal já sobre nome afetivo, nome social afetivo em casos de adoção, né, Yara? A senhora desembargadora, ela não entende o que é nome afetivo. Hoje, uma criança, tem alguns estados que têm o direito, sim, por lei, da criança que chega na casa usar o sobrenome da família, tá? Isso se chama nome afetivo. São alguns estados do Brasil que têm, né? E é a mãe, o pai colocou ela na escola, na vacinação, na carteirinha de vacinação, no plano de saúde, com o nome afetivo. Que é direito da criança. Sim, Govinda. O nome afetivo é um direito por lei das crianças. Então, quando ele chega, ele chama João Silva, né? O Silva é da família biológica que negligenciou, abandonou, maltratou, violentou, né? E quando ele vem para a família adotiva, né? Para a família que vai proteger, amar, né? Que a adoção é para sempre, a gente sabe disso, né? É filho legítimo, né? E essa criança, ele pode se chamar João, vamos supor que o sobrenome da família é Souza, né? E na escola, nos meios sociais, plano de saúde, ele pode aderir ao nome João Souza. Só que o TJ de Minas Gerais chamou de pessoas com problemas psicológicos, os pais por adoção, por eles se valerem de uma lei existente, que é do nome afetivo. Né? Então, a gente já vê os erros do TJ Minas Gerais por aí. Começando por aí, sim. E Yara, não é. E pior que não é só isso, né? Pior que, assim, os pais por adoção, fazendo valer um direito da criança, são chamados de loucos, né? E enquanto isso, a gente tem aqui também, nessa mesma matéria do Jus Brasil, né? Dizendo assim: o estudo também concluiu que a senhora Tananã, a avó materna, não reúne condições para cuidar da criança. Eis que não conseguiu apresentar nenhum plano para o futuro da criança, afirmando apenas que pretende cuidar da mesma até que o requerido saia da prisão ou até que a requerida tenha condições para cuidar da filha. Ou seja, ela não tinha nenhuma intenção de realmente assumir essa criança para sempre, mas até que esses genitores, que foi concluído no estudo da equipe do fórum, que eles não tinham condições de ficar com essas crianças, de cuidar dessas crianças, ela acha que não, quando ele saísse da prisão, tudo bem, pode ficar. Govinda, aí você veja, o que a gente sabe, né, por fontes seguras? Que o pai biológico matou o avô, o pai dele, né? O pai matou o avô, né? E foi condenado. E cumpre prisão domiciliar na casa da avó paterna. E a avó pede a guarda dessa criança para colocar dentro da casa dela, onde está o pai, que foi destituído do poder familiar, condenado por assassinato.
né? E outra coisa, Govinda, o pai levou esta criança para encomendar o assassinato do avô. Tudo isso está nos autos, né? Então, veja bem, aí a TJ de Minas Gerais vem de novo e fala assim, olha, nós não desabonamos a avó se ela quiser a guarda da neta e conviver na casa com o pai assassino. É uma inversão dos valores de tudo. O texto fala assim: vale registrar mais uma vez que não foi apontada qualquer conduta desabonadora por parte da avó capaz de justificar a busca por família substituta. Só que foi. A equipe julgou que ela não era capaz de cuidar da criança, né? Se a equipe que faz essa análise julgou e a DPF, né, a destituição do poder familiar aconteceu, ela não destitui apenas o genitor e a genitora, ela destitui todos os parentes de acordo com o artigo 41. Isso mesmo. O artigo 41, ele traz que, conforme existe a destituição, destituem-se todos os parentes. Todos os parentes. Ainda o tribunal, o TJ de Minas Gerais, está falando que a avó pode ter a guarda dessa criança novamente. Então, assim, existe uma inversão total do que é lei, nesse caso. Você vê que eles reúnem-se vários erros legais irregulares no mesmo processo, né? Nós não somos especialistas, mas nós somos pais por adoção, né? Nós entendemos um pouquinho do que é correto ou não, né? E nós temos toda uma equipe jurídica trabalhando conosco, né? Nos grupos de apoio à adoção, observando. Aí, Govinda, nós temos também outro furo de informação, né? Que o pai que foi condenado por assassinato do próprio pai dele, está na casa da avó paterna, e, inclusive, teve um boletim de ocorrência atual, onde foi relatado que ele estava em posse de arma, né? E que a polícia vai até a casa, né, que ele está, e não encontra nenhuma arma. Mas existe já pessoas que viram e denunciaram a ponto da polícia ir. Então, veja, o TJ de Minas Gerais, além de entregar a guarda para a avó paterna, que está com o seu filho dentro de casa, qual matou o pai, que deseja, que fala que não tem condição de criar e que vai deixar com o pai, assim ele terminar de cumprir sentença, né? Não, o TJ Minas Gerais não desabona isso. Chama os pais por adoção de doentes psicologicamente, né? E ainda tem várias situações que faz com que, por exemplo, aconteça isso, né? Da polícia ficar fazendo revista na casa onde está o pai, cumprindo pena, porque tem arma lá dentro, né? E tudo isso é correto. E a gente não sabe o que é correto mais. Porque você vê, a gente nem está falando de adoção aqui, Govina. Nós estamos falando... É isso que eu ia dizer. É complicado. Sim, isso que eu ia dizer, né? A julgadora meio que zomba, né, dos pais por algumas atitudes que a gente sabe que são parte do processo de vinculação, né, na adoção. Por Vou falar exemplo, sobre isso, Govina. O que acontece? Né? A criança chegou com 3 anos e pedia para mamar, né? Nós, mães e pais por adoção, nós sabemos disso, né? Inclusive, isso é um processo normal, né? Que tem na adoção. Inclusive, nós temos não só crianças pequenas, mas nós temos até adolescentes que pedem a mamadeira, porque eles nunca tiveram os estímulos adequados na primeira infância e na vida, e eles têm necessidade de refazer esses momentos. E nós, pais por adoção, sabemos que são pequenos momentos importantes para a vinculação, né? Tem mãe que dá a mamadeira, que pega o filho no colo, que reconstrói esses momentos, né? E veja, nós temos a informação aí nos autos que a desembargadora zomba dos pais, porque ela amamentou a filha de 3 anos. Então, assim, Govinda, é ridículo, é inaceitável e inadmissível o que o TJ Minas Gerais está fazendo. Yara, eu posso ler o depoimento da amiga do casal sobre isso?
A Vivi tinha muita necessidade de afeto. Ela queria ser amamentada. Quando Carolina levou-a ao dentista a primeira vez, ela tinha 13 cáries. A dentista deu laudo dizendo que ela provavelmente não fora amamentada. E Carolina viu que Vivi tinha essa necessidade de mamar. Ela conversou com a psicóloga, que explicou que não havia nada de sexual no caso, que a menina tinha apenas uma carência afetiva, queria ter esse vínculo com a mãe. Então Carolina a amamentou, né, sem leite, deu o afeto, né, porque na verdade era isso que a criança estava buscando. E isso foi motivo de chacota por parte da desembargadora. A amiga do casal foi autorizada pelo casal a divulgar esses fatos, porque isso também consta nos autos. É lamentável. É um absurdo. Você vê que em momento nenhum a família por adoção que está com a criança, com um filho há 6 anos, é visto como família de verdade, né? Nós somos ok, então. Nós protegemos, amamos, cuidamos, tratamos os traumas, do trauma do abandono, do trauma da negligência, do trauma do abuso sexual. Nós somos o quê? Né? Pro TJ de Minas Gerais. Então, não sei mais o que nós somos. É isso, gente. Esse é mais um vídeo dessa série, né? Que, infelizmente, assim, é importante dar visibilidade a assuntos como esse para que isso não vá para frente, não abra precedente para outros casos de depois que a criança está com a DPF concluída, venha alguém e desfaça tudo, porque isso gera uma insegurança jurídica, emocional enorme para essa criança, para essa família e para todas as famílias cujos filhos nascem por parto jurídico, nascem por adoção. Adoção não é caridade, adoção não é brincadeira, adoção não é faz de conta, adoção não é uma coisa temporária. Adoção é uma forma tão legítima quanto a gestação biológica de se ter filhos. Entendam isso de uma vez por todas.